primeiro hino nacional brasileiro. Agora a gente vai passar para a leitura da ata. Bom dia. Ata da segunda sessão itinerante da Câmara Jovem de Pontes Baixos, em 25 de março de 2015. Aos 25 dias do mês de março de 2015, às 9 horas e 30 minutos, no Colégio Tiradentes, foi realizada a segunda sessão itinerante da Câmara Jovem de Pontes Baixos, sob a presidência do vereador Matheus Diversas Alves e secretariada pelo vereador Giovanni de Oliveira. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente cumprimentou a todos e declarou abertos os trabalhos, convidando os presentes para ouvir a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente convidou a diretora do Colégio Tiradentes, Maria Aparecida, a supervisora Conceição e o vereador Maurício Coelho para compor a mesa. Passou a palavra dos alunos. A aluna Cindy fez uma observação sobre as mudanças feitas pelo executivo no trânsito, alterando o sentido de algumas ruas. A solução dada pela aluna foi a colocação de semáforos ou guardas de trânsito. O aluno Victor questionou a falta de opção de lareira na cidade e o problema com drogas lícitas e drogas ilícitas entre os jovens da cidade. Questionou a retirada do Slack Point na Praça da Matriz e cobrou soluções acerca dessas questões. A aluna Caroline falou sobre o descaso por parte dos órgãos responsáveis para com o cemitério municipal.
O aluno Ítalo questionou o fato do prefeito não estar presente na sessão. Nada mais havendo para ser discutido, a sessão foi encerrada às 10 horas, sendo lavrada a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes. Solicito ao primeiro secretário da Câmara de Ordem, vereador Giovanni, para realizar a chamada dos vereadores. Mateus de Bessas Alves. Giovanni de Oliveira Santos, presente. Júlia de Moraes Teófilo. Jaqueline de Lima Costa. Vinícius Otávio Marques Silveira. Thaís Gabriela Rodrigues. Douglas Azevedo. Marcelos Andalésio. Ana Carolina Aparecida. Passaremos agora a apresentação dos requerimentos. Requerimento da vereadora Jaqueline Lima. Requer que seja encaminhado aos órgãos públicos competentes a colocação de placas de identificação nas ruas Alexandre Souto, Francisco Souto, Lúcio Souto, Nair Souto, Francisco Santos Amaral e Antônio Santos, todas no bairro Jardim dos Anjos, e nas ruas Presidente Dutra, Juscelino Kubitschek, Dias Fontes, Getúlio Vargas, Oriente e Travessa, Santa Rita, todos no bairro Santa Rita. Ressalte-se que todas as ruas estão sem nomes, sendo difícil se orientar nas suas. Coloque o requerimento em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Juvenil. Esse requerimento foi eu que fiz, porque inclusive eu moro no bairro Santa Rita, então sempre tem carteiro. Sempre tem carteiro ou entregador querendo saber onde que é tal rua, porque não tem sinalização lá, então as pessoas que não conhecem fica muito difícil. E as outras ruas que estão organizadas são inclusive mais difíceis porque algumas delas nem são asfaltadas e isso torna muito complicado transitar em uma cidade. Algum outro vereador que quiser outra palavra? Com a palavra, vereador Giovanni. Eu também moro no bairro Santa Rita e, se não me engano, você está falando daquelas ruas que tem um pouco mais para baixo, perto da... Eu não sei qual é o nome que vai ficar lá. As ruas realmente elas não têm nomes, elas estão no mapa, se não me engano, elas estão sendo orientadas por A, B, C, o que tem dezenas de ruas com o mesmo nome em uma despacho inteiro. Então realmente fica difícil você se orientar. Eu imagino por correio como é que deve ser você receber uma correspondência numa rua dessa, sendo que seu endereço no mapa basicamente não existe. Então eu acho que é uma coisa de suma importância que deveria ter sido feito desde o início, quando abriram a rua. Eu não entendo por que essa demora em nomear a rua e colocá-la no mapa oficial. Quanto antes. Algum outro vereador? Vocês vão reparar que a maioria dos requerimentos são sobre descasos que nossa cidade passa. Até pouco tempo atrás, tinha muito a desculpa que a cidade deve, tem que pagar as dívidas. Hoje, Bom Despacho é um dos poucos municípios de Minas que não deve nada. Quer dizer, é uma coisa boa, parabéns para o prefeito e tal, mas por que se não deve nada, não pode usar o dinheiro para comprar uma placa? Placa não é uma coisa tão cara assim. Entendeu? Então, eu acho que realmente é uma coisa a ser discutida e tentar levar para frente, pense mais cuidado com a sua, até nessa questão. Coloque o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados ou os contrários fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Mateus de Bessas. Requer, depois de aprovado pelo plenário, perante o órgão competente da Prefeitura Municipal da cidade, o asfaltamento da Avenida José Lino Pimenta, pois a mesma se encontra em uma situação calamitosa, colocando em risco os motoristas e pedestres. Coloque o requerimento em discussão.
Esse requerimento foi sugestão dos alunos do Colégio Tiradentes. E, mais uma vez, estamos nessa questão do descaso. Se vão parar para pensar, onde quase todo mundo aqui deve ter algum problema, seja de bicho, seja de mato, buraco, entendeu? Então, mais uma vez, é outra coisa que o prefeito tem que estar atento, fazendo as obras necessárias para a melhor mobilidade, porque está esperando a gente morrer de acidente, porque está como diz, cratera no meio da rua, ela basta ver o carro fora, o carro dá um problema, estraga, entendeu? Então, é outra coisa também que necessita de um cuidado. Coloca alguém, outro vereador que sabe que Deus palavra? Ele falou aqui da prefeitura tem que tomar uma atitude, mas vocês também têm esse poder, todos nós aqui temos esse poder de cobrar, de ficar de cima. Se a sua rua tem algum problema, você vai ficar esperando alguma coisa acontecer para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. As reuniões da Câmara, elas acontecem toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, lá na Câmara. Raramente as reuniões estão cheias. E é lá que vocês podem exigir do poder municipal esse tipo de coisa. Exigir que uma rua seja reformada, né? Tapar os buracos, ou placas, ou quebra-molas. Vocês têm poder para isso. O prefeito é uma pessoa só, assim como o secretário de trânsito e os outros secretários. Eles são uma pessoa só, para cuidar de uma cidade inteira. Se eles não souberem dos problemas, o que adianta? Você vai esperar alguma coisa acontecer para eles tomarem conhecimento e ir lá consertar? Vocês podem exigir, vocês têm esse poder. Vocês têm o poder da palavra de ir lá na Câmara, exigir isso tudo. Olha, eu quero uma decisão agora. Eu quero uma providência. Porque realmente é complicado você esperar alguma coisa de grave acontecer, no caso aí, um acidente de trânsito, alguém a ser atropelado, para ir lá e tomar algum tipo de providência. Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria tomar consciência. Que o poder maior está na mão de todo mundo aqui, presente nessa sala. De todos os cidadãos. O poder maior não é deles, somos nós. Só para completar o que o Giovanni falou aí, se alguém tiver interesse em vir reunião na Câmara, toda segunda-feira, 5 horas. Eles têm um espaço também, se você deixa o seu nome lá, você vai poder falar na reunião, na parte chamada tribuna ali. Então a gente vai ter aqui também. E quem tiver interesse de comparecer. Requerimento do vereador Matheus Gibes. Desculpa. Coloque requerimento de votação. Os favoráveis permanecem sentados ou os contrários fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Matheus Bessas. Requer, depois de aprovado pelo plenário, perante o órgão competente da Prefeitura Municipal da cidade, o asfaltamento da rua Odílio Antônio da Silva, pois a mesma se encontra repleta de buracos. No mesmo bairro, o acúmulo de lixo é notório, necessitando do recolhimento regular pelo caminhão da Prefeitura Municipal. Coloque requerimento em discussão. Mais uma vez, vou estender isso aqui de novo, porque é um problema. Sempre o descaso de cidade com a Prefeitura, dos órgãos competentes com a nossa cidade. Algum vereador gostaria de ouvir palavra? Com a palavra, vereador Jaqueline. Essa questão de rua tem um problema de que aqui em Boa Despacho não é uma cidade tão grande assim, mas você sendo uma pessoa, não tem como você ter consciência do que está acontecendo na cidade inteira. Então isso é importante para nós, como cidadãos, ir lá e cobrar dessas ruas, porque às vezes não dá para saber. Como o Giovanni mencionou, tem como ir nas reuniões da Câmara e participar disso e trazer atenção para esse problema, porque quando é um problema que afeta a gente sente mais. E se você não for lá falar, às vezes ninguém vai nem saber. Então, preciso disso. Algum vereador que está dizendo a palavra? Só queria
colocar aqui agora também, que mais do que simplesmente ir lá e reclamar, tem que cobrar depois, porque infelizmente só reclamar não está adiantando. Você reclama, coloca, ó, tem um buraco ali, tem um lixo ali, e você fica esperando, ninguém faz nada. Entendeu? Foram várias vezes que a gente sugeriu a rua, colocou o problema e não obtivemos uma resposta satisfatória. Então até isso tem que ser cobrado também, que dê uma resposta, não só, porque senão falar para a prefeitura ou para a parede é a mesma coisa, porque eu vou lá falar para ser atendido depois. Tem que cobrar que seja feito, e depois tem que cobrar que seja atendido, para que não fique nessa falta de atitude, que tudo tem que ser sempre seguindo uma certa risca, por assim dizer, que se for colocado um problema a mais do que o que não estava no plano original, por exemplo, apareceu um problema na rua lá, mas eu quero consertar a rua tal. Não pode ir lá e consertar as duas, tem que consertar primeiro a rua tal, para depois ir na outra. A gente está passando muito por isso. Coloque o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, ou os contrários fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Giovanni de Oliveira Santos. Requer, depois de aprovado pelo plenário, que seja encaminhado ao órgão competente o pedido de esclarecimento sobre a retirada da área para a prática do esporte slackline, denominado Slack Point, na Praça da Matriz, próximo da Caixa Econômica Federal. Coloque o requerimento em discussão. A palavra ao vereador Giovanni. Esse é um pedido simples de esclarecimento para a prefeitura, porque que eles retiraram um ponto de prática de um esporte que estava aumentando a popularidade de Montes Baixos para colocar um jardim. Mais um. Simplesmente tiraram, chegaram lá um dia, queriam retirar o slack point de lá, que eram 2 toras de madeira, uma de cada lado do espaço, para construir um jardim no meio da areia. É só um pedido básico de esclarecimento para a prefeitura, porque eles mandaram retirar e não contaram por quê. Simplesmente mandaram a gente retirar. Então, é um pedido básico de esclarecimento, eu acho que chega a ser um pouco pertinente, porque uma das únicas coisas que a gente tinha para fazer em Montes Baixos no sábado de manhã foi retirado, sem aparentemente nenhum motivo. Isso que eu estou pedindo à prefeitura, que esclareça, que dê um bom motivo, dê uma boa explicação para isso. Algum vereador gostaria de uso palavra? Pela ordem, senhor presidente. A palavra do vereador Thaís. Bom, nem todos aqui podem praticar o slackline, por ser pouco conhecido. Mas naquele momento estava sendo muito divulgado. Todo mundo ia na praça no sábado de manhã fazer alguma coisa. Hoje está todo mundo dormindo, não fazendo nada da vida. Então, a prefeitura, igual o Giovanni falou, tirou para colocar o quê? Mato, flor, gente. Flor tem em todo lugar na Praça da Matriz. E não tem nada para os jovens fazer, por isso que todo mundo se está perdendo em álcool, drogas. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Queria colocar a informação aqui que quando tiraram o slackline, falaram que era para pôr iluminação de Natal. Natal passou, deu um tempo, né? O slackline não voltou para lá. A iluminação saiu, mas o slackline não voltou. Algum outro vereador gostaria de usar a palavra? Coloque o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados ou os contrários fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Giovanni de Oliveira Santos. Requer, depois de aprovado pelo plenário, que seja encaminhado ao órgão competente o pedido de instalação de iluminação na praça da estação, principalmente nos bancos que estão lá instalados. Coloque o requerimento em discussão. Palavra do Giovanni. Outro pedido muito básico para a prefeitura. Não sei se vocês já pararam para observar, tem alguns bancos lá na praça da estação. Não sei se vocês já pararam para observar. Eu particularmente gosto muito de ir para lá, principalmente depois que eu saio da Câmara, em dia de reunião, eu sento lá escutando música.
Só que vai chegando por volta de 10 horas, quando a iluminação da rua já não é mais suficiente, fica completamente escuro nesse lugar onde tem esses bancos. Então, vamos pensar um pouquinho. Colocaram os bancos para ser só usados de dia? Por que não colocar um poste lá no meio dos bancos? Um poste só é suficiente para iluminar a área inteira. Lá tem vou chamar de um projeto de pista de skate lá também. É inútil à noite, depois de 6h30, porque lá é completamente inútil. Como você vai andar de skate sem enxergar? Um poste de luz só era completamente suficiente para iluminar toda a área. É mais um pedido básico para os professores. Algum outro vereador gostaria de dizer uso da palavra? A palavra do vereador Vinícius. Eu acho bem importante pois ali na praça da estação, como eu já disse, ali a iluminação é bem pouca e com isso aumenta bastante muito de drogas que eu levaram. Pois até eu mesmo, e tal, lá é bem escuro. Então por isso eu queria mostrar Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Coloque o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé. Requerimento aprovado. Agora a gente vai passar primeiramente para a tribuna livre. A gente vai dar oportunidade para cinco de vocês darem sugestões, informações e colocarem sua opinião sobre algum fato da nossa cidade. Gostaria que aqueles que quiserem falar, dirigem-se à tribuna, por favor. Bom dia, eu me chamo João Paulo, estou no segundo ano, começar o segundo ano aqui, e eu tenho uma proposta para fazer. Para os presentes, tem uma questão séria a pautar. Aplicar o investimento para a cultura para os jovens. O entretenimento presente na cidade se resume, na maioria das vezes, a bares e restaurantes. Os jovens se tornam ociosos e começam a trilhar o caminho da violência ou até pior. Como solução, proponho a implantação de programas que sejam fixos e de acesso espontâneo. Cito a reativação do cinema, eventos socioculturais, etc., que, além de atraírem seu público-alvo, atrairão também turistas, invertendo a atual situação. A gente vai colocar essa ideia de requerimento e vai estar tomando lugar para os outros sobre isso. Algum vereador gostaria de falar sobre isso? Falar no vereador Vinícius. Sobre o que ele falou, acho que a gente fez bastante requerimento já, cobrando isso de pontos baixos. E infelizmente a gente não teve muita resposta. A gente pediu a respeito do cinema, pediu o pista de skate, teve muitos outros pedidos. A gente colocou um requerimento para as prefeituras. Infelizmente não teve muita resposta. A gente pode até estar cobrando novamente para ver como que faz e propor mais ideias também. Porque isso é muito importante para a cidade. Algum vereador gostaria de falar? Nem senhor. Para falar, vereador Estelino. Essa em relação à cultura é uma coisa muito recorrente nas nossas reuniões, porque chama Câmara Jovem, nós somos jovens, cultura é uma coisa que interessa a gente, entretenimento, e realmente nosso bairro acaba não tendo muita opção. E a gente tem insistido muito para ver se acontece alguma coisa, mas até agora não mudou nada, mas temos esperança. Algum vereador gostaria de falar? Como eu disse, isso foi colocado várias vezes, mas ao invés de melhorar, eles pioram, porque vai lá, tira isso lá e não tira. Fizeram ali uma coisa que eles chamaram de pista de skate, que bem, poxa, não dá, velho. O negócio é um negócio.
Entendeu? E assim acaba sobrando o que para fazer de cultura aqui? O que para fazer de diversão? Vereador Henrique, que não pôde comparecer hoje, colocou na última reunião. Porque que a pessoa, quando ela não tem o que fazer, não tem um meio de diversão, ela vai buscar diversão em bebida, ela vai buscar diversão em drogas. É isso que acontece. E a gente vai ver outro problema ainda. Uma pessoa que cresceu numa cidade sem nenhum meio de cultura, sem nenhum meio de diversão, a tendência das pessoas a gostar da cidade onde vive é muito menor. E a partir disso, muita gente, hoje, se você pergunta, muita gente fala que faculdade de que você quer fazer? Não sei, eu quero sair para o espaço. A prefeitura não incentiva que as pessoas gostem da própria cidade. Entendeu? Gostaria de agradecer você, Bruno. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Bom dia, meu nome é Daniel, sou do terceiro ano 14. Estou aqui também para levantar a questão dos asfaltos da cidade, que estão todos cheios de buracos. Principalmente naquela avenida norte-sul, onde é muito movimentada, porque todo mundo que entra na cidade sentido Martinho Campos para cá, tem que passar por ela. Está tão cheio de buracos que os carros estão entrando nos passeios das casas mesmo e quase atropelando as pessoas, por causa dos buracos. Então proponho que a prefeitura dá uma reforma naquela rua e também nas outras que estão precisando. Algum vereador gostaria? Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereadora Thaís. Primeiro, em questão de asfaltamento, é uma vergonha estar cobrando isso, que a prefeitura tem que fazer isso. Mas como são leves, que nem para isso estão fazendo, a gente agradece vocês também estarem tentando, porque a gente também tem muito requerimento. Asfaltamento e sinalização. E outra em questão que o João Paulo falou, é igual eu falei naquela hora, não tem nada para fazer aqui em Monestagem. A questão a pista de skate que tem ali na estação, foi o pessoal da Pedra Livre que colocaram aqueles equipamentos aqui em cima. Do Slag é o Josh, o Douglas, o Vitor, que ajuda as pessoas a estarem andando, ensinando. Nem para isso a prefeitura ajuda. Tipo, fazer um curso para eles, alguma coisa assim. A gente agradece vocês estarem ajudando a gente. Algum outro vereador? Casa daquela norte-sul é meia coisa, né? Não tem asfalto, não tem luz. E a parte do anel rodoviária da cidade. Liga bem a BR-62, passa o lugar onde passa o caminhão não tem luz. Quantas vezes hoje descer ali, e de bicicleta descendo ali? Pois o caminhão não vai enxergar. Ela não vai enxergar a pessoa ciclista ali. Entendeu? Então realmente é vergonhoso que lá teve há tanto tempo, porque isso não é de 1 ou 2 anos, isso é uma vida inteira. Eu não me lembro que o Norte Sul situação diferente da que está. Gostaria de agradecer você colocar essa questão também. E a gente vai colocar, passar ela para primeiro, está mandando a prefeitura, para ver se eles vão, pelo menos pensar, poxa, tem um problema ali, porque falou, de repente, os órgãos do governo, é difícil não ver que tem um problema no Norte Sul, né? Mas a gente vai estar mandando sim e vai buscar o apoio do prefeito da Câmara para isso. Alguém mais gostaria de falar?
Meu nome é Sávio, no segundo ano. E, primeiramente, eu venho dar minha opinião. Eu quero saber o representante da Câmara, o prefeito, qual a importância que ele teve no projeto. Eu gosto do projeto, acho interessante, mas se ele não der comparecer, ao menos para dar a opinião dele, entendeu? Aqui eu venho falar aqui, fazer uma reclamação de segurança pública, onde eu moro ali na praça. Eu não posso sair domingo à noite com meu namorado, onde já tem ponto de droga, ponto de violência. Você não pode sair na praça com São Playboy. Não existe isso. Então, assim, da noite que eu me lembrava que eu saía com a minha família, com a minha mãe, brincava ali naquele mineirinho, como eles falam. Mas eu acho que é uma vergonha mesmo a gente perder um espaço onde é um espaço de lazer para uma malandra. Entendeu? Essa é a minha opinião. Obrigado. Primeiro foi o apoio, né, que a gente recebe disso. A gente recebe muito apoio de um vereador, Maurício Duro. Maurício Duro está sempre acompanhando a gente, procurando nosso tudo, tentando resolver os nossos problemas. Porém, inclusive hoje, quando eu percebi que ele sempre está indo nas nossas reuniões. Quando elas eram lá na Câmara, do pouco público que ele tinha, ele sempre estava lá. Só para pôr esse resumo aí. Dos outros vereadores, nós, direto de estar presente, de estar indo, não tivemos. Já solicitou isso, mas o prefeito também, algumas vezes a gente mandou alguns perguntas para ele, não fomos respondidos. Mas ainda assim nós estamos tentando, insistindo, para que o projeto dê certo. Porque mais que um projeto, a gente pode sim colocar que esse projeto está cumprindo uma lei. Porque na Constituição do Estado, está lá que o Estado tem que dar noções de política, direito político e cidadania para as pessoas. Então, resta alguns enxergar que isso não é só um projeto. Não é só ir lá e chamar o vereador, um aluno de cada escola para representar a escola. Estão cumprindo uma lei que nem sempre, na maioria dos lugares, não é cumprida. Ora, qual escola tem aula de direito político? Quem pode votar, quem não pode? Como funciona o processo legislativo? Eu acho que quando eles perceberem isso, nós vamos ter um apoio muito maior. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Falar o vereador Giovanni. Só complementando uma coisa aqui. Primeiro, o prefeito foi convidado hoje, mas ele ainda está em tempo de luto, em razão do falecimento do pai dele, na última quinta-feira. É por isso que ele não pôde vir. Segundo, o projeto já é realidade. Nós estamos aqui para fazer o que essa lei manda, que é incluir vocês em todo esse processo legislativo, fazer realmente a democracia. O projeto já é realidade. Estamos tentando fazer que ele seja conhecido e que ele seja reconhecido, tanto pelo executivo quanto pela população. Esse, por enquanto, é o nosso objetivo. Fazer que ele seja conhecido, que ele seja reconhecido. A segurança pública que ele disse lá na praça, pode contar nos dedos os postes que tem luz. Pode contar nos dedos. Chega 9 horas da noite ali, está todo mundo no escuro, todo mundo na sombra. Não sei se vocês costumam frequentar a praça quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite. Quantos de vocês aí vão na praça, a primeira coisa que vocês veem alguém fumar maconha? É a primeira coisa. Agora, tá certo?
Você fazer isso no meio de uma praça, a principal praça da cidade, onde é o cartão postal, a primeira coisa que todo visitante da cidade vê. Então, vamos supor que vem algum visitante de Belo Horizonte visitar a cidade pela primeira vez. Como eu já vi vários fotógrafos, inclusive algum de Curitiba, que eu estou pegando na rua esses dias. O primeiro lugar que ele foi a Praça da Matriz. Ele chega aqui, 8 horas da noite, Belo Horizonte, vai para a Praça da Matriz. Primeira coisa que ele vê, a cara inflama maconha. É isso que vocês querem ser reconhecidos da cidade de vocês? Se caso a resposta for negativa, eu acho que vocês devem ajudar a gente nessa. Ajudar a gente a pressionar quem tem que ser pressionado para isso poder mudar. Porque senão vai ser a forma que a nossa cidade vai tomar daqui a alguns dias. Não está muito longe, não. Alguns vereadores gostariam de dizer outra palavra? Essa questão que eu gostaria de agradecer pela opinião e pela pergunta também, que foi bastante útil. Essa questão que o Giovanni colocou de ajudar a gente, realmente, a gente precisa da ajuda. Porque esse projeto também é uma tentativa de dar uma força maior, uma voz maior para nós jovens. Então, quanto mais conhecido o projeto mais forte é a nossa voz. Ano que vem não será a mesma mesa, será um outro diferente. Mas, ainda assim, a gente espera ter conseguido, pelo menos, que o projeto tenha uma voz de cidade. Por exemplo, a gente espera conseguir aprovar cada um desses ideias que vocês deram hoje. Que elas sejam passadas para a prefeitura e aprovadas. E quando você vê a obra sendo feita, você fala, ó, que lá fui eu que sugeri. Entendeu? E é isso. A outro vereador gostaria de usar a palavra? Quero lembrar os que falaram que todas essas ideias de vocês vão virar requerimentos oficiais da Câmara. E provavelmente serão votadas na próxima sessão, depois vão para a sessão da Câmara na segunda-feira, vão ser aprovados, vão ser encaminhados para a Prefeitura efetivamente. Essas ideias não vão ficar só aqui. Quero lembrar a todos que deram as ideias. Mais alguém gostaria de expressar a opinião? Meu nome é Dorival, sou do segundo estado. Eu acho que para ter um país, um estado, até mesmo uma cidade decente, duas coisas são essenciais: a segurança e a saúde. Como já falaram da segurança, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a saúde. Em 2012 tivemos a eleição para prefeito e o Fernando Cabral, junto com o vice dele, que é irmão dele, é médico, prometeu várias melhorias dentro da saúde, mas sinceramente até agora eu não vi nenhuma. Gostaria de saber de vocês sobre a saúde no despacho e em especial sobre a Santa Casa. Algum vereador que está aí para fazer uma palavra? Com a palavra, vereador Giovanni. Sobre a Santa Casa. Acho que eu devo estar falando demais, né? Quem foi na minha sala aqui, acho que foi ontem, nós fomos até a Santa Casa. Acho que foi ontem. Anteontem. Então, nós fomos à Santa Casa. Lá nós somos recebidos por uma enfermeira que cuida dessa parte. Na verdade, ela cuida das infecções, mas ela gerencia uma parte da Santa Casa. Elas estavam nos dizendo que a Santa Casa ela tem um problema. Ela está sobrecarregada com algum tipo de doença e, digamos assim, sobrando vaga para outro tipo de doença. Com o fechamento do Hospital Dr. Miguel, a Santa Casa está em processo de ampliação. Se não me engano, acho que 14 leitos a mais, se não me engano. Então, mas ela estava também pedindo para repassar isso a público, que a Santa Casa ela tem um sistema automatizado de gerenciamento. Você chega lá com tais sintomas, com
Eles vão medir seus sinais vitais e tudo mais e vão colocar essas informações no computador. Esse computador vai decidir quanto tempo eles têm que te atender. Em quanto tempo? Baseado em umas fitas de algumas coisas. Não adianta você chegar lá com febre, 37 graus de febre, mas se tiver outro cara que sofreu um acidente, está com a fratura exposta, quem vai ser atendido primeiro? Então não adianta você chegar lá brigando, querendo chegar lá e obrigar a entrar e querer que eles vão te atender na mesma instante, porque tem outras pessoas que estão em situações graves, estão na prioridade. Eles têm que atender para o caso de urgência primeiro. Então, mas claro que ainda isso não desqualifica uma certa culpa por parte da falta de investimento. Vamos supor que estejam ampliando aí 14 leitos, como eu disse. Eu posso estar enganado na questão do número. Mas por que só 14? Sendo que só tem um hospital para bom despacho. Um hospital inteiro. Por que só 14? Por que não mais? Por que não 20? Por que não 30? Falta um pouquinho de investimento, na minha opinião. Então, é só mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, que não adianta querer brigar, chegar lá na Santa Casa, querer brigar e entrar de qualquer jeito, porque não é culpa das enfermeiras, não é culpa só dos médicos, não é má vontade. Eles têm que seguir uma ordem, eles têm que seguir um protocolo, eles têm que seguir umas regras. Então, basicamente isso que eu queria falar. Algum vereador gostaria de falar? Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Júlia. Sobre a Santa Casa, eu conheço uma pessoa que ajuda na administração. Tem descaso, tanto por causa da prefeitura, mas também não tem profissionais qualificados em bônus baixos. Tem muita falta. Aqui tem só 2 obstetras, não são os dois que trabalham no hospital. No hospital, como o Giovanni já disse, está sobrecarregado. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência e educação e entender que não é simples assim. Que lógico que tem descaso. Só que quem está trabalhando lá não tem culpa. Eles estão tentando fazer a parte deles. Alguns vereadores gostaria de falar? Falar, vereador Thaís. Igual a Júlia falou, eu conheço gente que trabalha lá dentro, na parte de medicamentos. Não é só no atendimento que está deixando a desejar. A falta de medicamentos lá também está muita. E você chegar lá, você está passando mal, com um familiar passando mal, você vai chegar exaltado. Quem está te atendendo lá também fica nervoso pela sua situação. Mas não é culpa dele que está demorando. Pode ter alguém fazendo uma cirurgia de imediata lá dentro. Por um certo lado, falta a educação da população entender. Tudo bem, a gente tem, você está passando mal. Mas, né, gente, colaboramos de mim. Agora, investimento, eu também concordo, falta muito mais. Alguns vereadores gostariam de usar a palavra? Palavra, vereador Luiz. Essa questão da saúde é realmente muito importante. Eu vou até colocar uma frase que a gente teve uma palestra com o Fernando Cabral, ele disse que a população do despachante acha que hoje a saúde do despacho é médico e enfermeiro. E realmente não é isso. Como a Tati falou, falta muito medicamento, falta investimento. E eu acho que assim, também falta muita atenção. Há um tempo atrás teve um caso na Santa Casa que o médico passou uma alta dosagem de remédio para uma pessoa lá e paralisou os 2 rins. Então isso também é uma coisa que merece bastante atenção. E a saúde municipal realmente precisa de um investimento e é isso aí, focar mais na saúde. Alguns vereadores gostariam de usar a palavra? Gente, eu queria colocar uma curiosidade aqui. Sabiam que o SUS, o papel, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo? O papel. Só que aliás, não é só o SUS. Muita coisa aqui no Brasil é um dos mais desenvolvidos do mundo no papel.
A Constituição, muitos falam, tem que mudar a Constituição. A Constituição brasileira é uma das mais completas que existe. Mas o que falta? Se tem lá, fazer de uma forma, não é feito da forma que fala. Não tem o investimento necessário para que o SUS funcione do jeito que ele foi feito para funcionar. Não tem hospital. Quando tem hospital, falta leito. Quando tem hospital e médico, falta médico. Entendeu? Quando tem hospital, leito e médico, falta equipamento. Então sempre está faltando alguma coisa. Nunca está completo de uma forma que funcione. Então o problema mora muito aí. No papel, é tudo lindo. Mas quando vai passar para a prática, aí falta a vontade política para fazer. Eu gostaria de agradecer também pela sugestão, pela opinião dele. Também vamos estar elaborando, sim, medidas em cima disso, porque é importante. Mais do que hoje a gente vive numa realidade em que a gente reclama muito. Todo mundo reclama muito. Mas faz pouco para mudar. Reclama entre os amigos, mas não leva para onde tem que levar, não leva para o poder público. Fazem protestos, passeatas, pedindo 1 milhão de coisas. Depois, ao invés de cobrar o que pediram, vão reclamar de coisas novas. Só muda o objeto da reclamação. Então é importante que a gente tenha foco no que a gente quer. Foco nas mudanças que a gente quer. Que não seja só reclamar. Seja reclamar, cobrar e dar até sugestões de como mudar. Porque às vezes as pessoas lá dentro não sabem. Entendeu? Agora a gente vai abrir espaço para a última pergunta, se tiver uma opinião, para encerrar. Meu nome é Karine Góes, sou do segundo ano do CIT. Eu queria estar perguntando o que está sendo feito na área de empregabilidade dos jovens. Tem muitas pessoas na minha sala, na escola, amigos meus, já fizeram aquele negócio do jovem aprendiz, colocar no currículo, mas nunca são chamados. O que a prefeitura poderia estar fazendo para aumentar essa área de empregabilidade dos jovens? Algum vereador gostaria de usar a palavra? Palavra, vereador Giovanni. Acho que a única coisa que a prefeitura, por enquanto, pode fazer é terceirizar parte do serviço dela, através de convênio, para que possa incluir uma espécie de estágio para jovens. E o programa Jovem Aprendiz, ele, bem digamos, ele não tem quase nada a ver com a prefeitura. É tudo organizado pela Cibom, todas as parcerias com as empresas são organizadas pela Cibom. Então, a prefeitura, na atual conjuntura, não pode fazer quase nada, a não ser que, como eu disse, parte do serviço municipal seja terceirizado e esse convênio que a prefeitura vai firmar, que ele vai incluir essa empresa que foi contratada nesse convênio, que vai incluir os jovens através do programa Jovem Aprendiz, né, do serviço público municipal. Por enquanto é a única maneira que eu vejo da prefeitura agir quanto a isso, certo? Agradecer a Karine pela sugestão também. Isso agora veio na minha cabeça agora. Eu acho que seria interessante, já que a prefeitura não tem tanto poder sobre isso, por que não a prefeitura realizar seu próprio jovem aprendiz de viagem? Alguma coisa a gente pode estar colocando, entendeu? Também gasta isso agora, é mais uma sugestão para que
vocês escutam para ver, vocês escutam entre si, tinha um rotativo, pessoas que trabalhavam, a maioria jovens, foi proibido o jovem trabalhar lá. Proibiram o jovem de picolé na rua. Então, é uma coisa também que falta um pouco até de mente aberta, realmente, para que se possa, poxa, o jovem quer trabalhar, desde que não atrapalhe o estudo dele, porque, lógico, o jovem que tem estudado, até para trabalhar melhor, por que não dar uma oportunidade para ele num serviço pequeno, como pequeno teatro, lógico, que possa estar inserindo ele no mercado de trabalho aos poucos. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Gostaria de agradecer a todos pela paciência de daquilo. Realmente é um tempo considerável, mas espero que a gente tenha conseguido colocar muita coisa para vocês discutirem entre vocês, e eu espero também poder dar a resposta para vocês, das sugestões que vocês deram. Espero que vocês vejam, passem por exemplo, no caso falar de ruas, vocês chegam lá e vejam a rua sendo reformada. Tentar nós vamos colocar todo o esforço para poder mudar os problemas que foram apresentados. Nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Gostaria agora de convidar o diretor da escola para fazer o pronunciamento. Ronaldo. O Ronaldo Lúcio, fazer o pronunciamento. Bom dia, gente. Vocês merendaram hoje, não? Não. 2 minutos. Olha, o que vocês tiveram a oportunidade de vivenciar hoje é algo que já existe há mais tempo, não nos municípios, mas no Parlamento Jovem, tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional. Quando surgiram com a ideia de construir ou de criar a Câmara Jovem, nós fomos convidados a participar de uma reunião na Câmara para discutir como que ela seria, qual que é a vigência de mandato, como que poderia acontecer. E quem seriam os representantes legais das instituições de ensino. E por processo letivo, esses que estão aqui foram eleitos. E dentro da eleição, os devidos cargos. E é interessante, de acordo com o pouco que eu vi, que eu estava fora da escola, a preocupação hoje com o jovem. Isso que vocês ouviram aqui acontece toda segunda-feira lá na Câmara Municipal com os vereadores, que alguns de vocês ajudaram a eleger e que os pais ajudaram a eleger também. E toda segunda-feira tem sessão. Aí eu pergunto, quantos de vocês já tiveram a curiosidade de participar de uma sessão? Vocês estão reivindicando saúde, trabalho, entre outros. Aqui você tem uma Câmara Jovem que está desenvolvendo um trabalho, que está pesquisando, que está estudando, enfim, estão se posicionando. Vocês estão vendo na televisão as manifestações contra a corrupção, contra o governo, contra, enfim, contra a situação política que o Brasil se encontra. E quem é que está indo para as ruas? O cidadão. Aquele cidadão que muitas vezes é imbuído, pela euforia de estar participando do festival, e aquele que realmente está compromissado com a mudança.
Então vocês que são cidadãos, vocês que são politizados, vocês que estão aí ou entrando no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho, que moram no interior, comecem a se preocupar. Estou crescendo, qual a expectativa que eu tenho de trabalho aqui? Ou eu vou formar o ensino médio, vou ter que pegar a minha boroca, jogar nas costas e pegar a estrada. Ter que partir para uma cidade grande, porque eu não tenho condições de ter aquilo que eu gostaria dentro da minha cidade. Mas antes de perguntar o que o governo, o que a prefeitura pode fazer por mim, pergunte para você mesmo o que você pode contribuir para que a situação do município possa ser melhor. Qual a contribuição que você pode dar? Então hoje vocês estão sentados enquanto alunos, amanhã vocês estarão sentados enquanto trabalhadores, depois e ao mesmo tempo enquanto cidadão. Então começa aqui a mudança. Começa aqui o trabalho de vocês por uma educação melhor, por uma saúde melhor, por uma segurança melhor. É um tripé. Já viu a bicicleta andar sozinha? Ela pode até pegar um pouco de embalagem e de repente ela tomba. Mas se você colocar um triciclo em movimento, ele continua movimentando. Porque tem estabilidade. Então aproveite. Olha, vocês têm dentro das escolas um colegiado que tem representantes de vocês têm uma Câmara Jovem que tem representação de vocês têm no mercado, na sociedade, representação de vocês. Façam valer os direitos e assumam os deveres de vocês. Não seja, ninguém defende aquilo que não conhece a gente. Ninguém. Você não briga por aquilo que você não ama. Você tem que gostar. Você tem que carregar no peito, né, aquilo que você representa. Então, parabéns para vocês, né, que se colocaram a tapa para bater, a cara para bater, né, colocar na cara para bater, porque vocês se expõem. Para vocês que estão aqui participando, assistindo, né, tem certeza que foi plantado alguma coisa para vocês. Parabéns, né, Samuel, o Luiz, fotógrafo, quase que você não deu, o Wagner, né, que estão acompanhando esse projeto mais de perto. Se interessem pela vida pública, se conheçam sobre a vida, como que funciona uma Câmara Legislativa, o Executivo e o Judiciário, para vocês realmente fazerem valer os direitos de vocês. Tá? Em nome da instituição, da Escola Miguel Montijo, sempre que vocês quiserem, as portas estão abertas, não só para uma Câmara itinerante, mas para outros eventos, para outras necessidades. Certo? A casa é grande, o coração é maior ainda. Muito obrigado. Agradecer também realmente a todos vocês pela presença. Esse projeto, sem vocês, a participação de vocês, ele não teria a mesma intensidade, a mesma força e estaria sem finalidade. Então, a participação de vocês representam um povo diante da faixa etária para os nossos vereadores. Quem quiser acompanhar as sessões também, tem o site da Câmara de Pontos Baixos, que é www.câmarabb.mg.gov.br. Então, e pela rádio, a cidade aqui de Pontos Baixos também está transmitindo as sessões 5 horas da tarde, na segunda-feira, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, está lá, já está sendo transmitido. A gente conseguiu essa evolução, passar por rádio também, todo mundo tem acesso justamente ao processo legislativo. Eu agradeço pessoalmente pela paciência e pela oportunidade. Tá? Ir crescendo e aprendendo com vocês.